Olá pessoal, tudo bem? Mais um movimento político. O ex-governador de São Paulo, João Dória, desistiu ontem de sua candidatura à presidência, após grande pressão do PSDB. No fim das contas, foi o partido que convenceu e obrigou ele a desistir da disputa, e mesmo assim o PSDB continua dividido, o que mostra que o partido precisou trair o ex-governador de São Paulo para descobrir que o problema não era exatamente ele. É bom lembrar que lá atrás o Dória era o candidato do PSDB e passou-se a discutir outras opções, como por exemplo a do então governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e a partir disso houve uma pressão para que se fossem feitas prévias, E o Dória aceitou, depois de muita resistência, fazer as prévias. Ele acabou ganhando as prévias. Mesmo depois de ganhar as prévias, continuou sofrendo ataques internos, porque alegavam que a rejeição dele era muito alta. E a partir disso, houve aquele episódio em que ele decidiu e anunciou para os seus aliados que então ele ficaria no governo de São Paulo, que ele não sairia do governo, já que ele teria que desistir da presidência da República. E naquela época, ele recebeu uma carta pública do presidente do partido, e declarações muito claras de que ele era o candidato à presidência e que ele poderia renunciar ao governo de São Paulo porque seria o candidato do PSDB à presidência. Então, ele renunciou ao governo de São Paulo. E aí depois continuou havendo essa pressão para que ele não fosse candidato, ou seja, ele foi enganado publicamente. Isso, claro, para o partido pegou muito mal. É claro que para a história do PSDB isso é uma mancha que fica registrada, Mas muita gente avaliava que mesmo com todo esse constrangimento e com essa incoerência pública, valeria a pena para o PSDB fazer a pressão para a retirada do Dória, porque isso permitiria uma união da terceira via, em torno do nome da Simone Tebet do PSDB, aliás, do MDB. E isso, claro, a gente já viu desde ontem, não está definido, porque muita gente no PSDB já começa a falar de outros nomes, A matemática da terceira via é uma matemática complicada. Havia dois candidatos, Dória e Simone Tebet, um saiu, em vez de ficar só um, ficaram agora 3, 4 nomes, No PSDB já estão falando de Tasso Gereissati e Eduardo Leite, por exemplo, como possíveis candidatos à presidência da República como candidatura própria. Há um grupo do PSDB que defende isso genuinamente, porque defende que o partido precisa do número da legenda para conseguir viabilizar candidaturas nos estados e viabilizar também eleição de bancadas. E há um grupo que faz isso para ver o circo pegar fogo de fato, porque quer bagunçar a terceira via, porque há acordos de bastidores, principalmente com o presidente Jair Bolsonaro. Há tucanos que têm esses acordos de bastidores para manter posições importantes no Congresso, em troca de sabotar um pouco dessa tentativa de se criar um candidato de terceira via. Sobre João Dória, o argumento era de que ele tinha uma rejeição muito forte. E é uma rejeição que é explicada não pelo governo que ele fez em São Paulo propriamente, mas por conta das posições políticas históricas do Dória. Ele sempre fez a sua carreira relâmpago, que começou na prefeitura, 2 anos depois foi para o Estado, 2 anos depois tentava ir para a presidência, contra a esquerda. Então ele já tinha uma rejeição forte da esquerda. E quando ele rompeu com o presidente Jair Bolsonaro, após ser eleito usando uma junção do nome dele com a junção do presidente, com o Bolsodória, ele foi tratado pela direita como um traidor. Então ele juntou a rejeição da direita e da esquerda. Ele vinha diminuindo essa rejeição aos pouquinhos, mas muito aos pouquinhos, mas parecia não ser suficiente para que chegasse em condições de brigar com os dois líderes, Lula e Bolsonaro. O problema é que nenhum dos outros nomes da terceira via, todos que foram elencados até agora, tem essa condição, porque a polarização está realmente muito firme entre os dois. E se a Simone Tebet tem uma rejeição um pouco menor do que a do Dória, ela não tem potencial de voto maior do que o dele, por exemplo, até porque é desconhecida ainda de boa parte do eleitor e há pouco tempo para se construir essa candidatura. Por causa dessa confusão toda no PSDB, o partido cancelou a reunião que estava marcada para esta terça-feira para discutir o assunto e anunciar o apoio a Simone Tebet, justamente porque um grupo pretendia usar essa reunião da Executiva Nacional para pressionar pelos nomes do Eduardo Leite ou do Tasso Gereissati. Um movimento importante do Eduardo Leite foi dizer que a saída do Dória foi em prol de um trabalho para aderir ao nome de outro partido. Deu ideia de que ele, pelo menos publicamente, não faz essa pressão junto com outros nomes do PSDB. E por outro lado, o MDB e o Cidadania federado ao PSDB, ou seja, não pode decidir nada sozinho, mantiveram suas reuniões hoje para tentar trabalhar essa ideia. A Simone Tebet chegou a dizer ontem que os partidos anunciariam hoje o apoio a ela, mas como só a cúpula do PSDB acha isso
mas grande parte do partido, uma parte expressiva do partido, não acha, isso ficou mais para diante para essa reunião, talvez no dia 2 de junho. O que parece é que, mais uma vez, continuaremos tendo uma briga entre duas alas do PSDB e isso vai, aos poucos, atrasando a terceira via. Não por acaso, outros partidos já se distanciaram desse grupo, o Novo para um lado, União Brasil para o outro, e cada vez mais fica visível que a terceira via não consegue se viabilizar nas eleições de 2022. Um abraço para vocês e até mais.